Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse final de sabadão, às vésperas do segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil, para grandes cidades brasileiras, com especial destaque às coisas que estão acontecendo na cidade de São Paulo, que, como nós todos sabemos, extrapolam as discussões locais, as discussões sobre política administrativa, sobre situações pontuais, porque nós temos um grande pano de fundo. Nós temos uma política nacional ou um embate no campo da política nacional que influencia normalmente em todas as eleições, por mais que se queira afastar os temas dos pontos centrais. Até porque as políticas públicas nacionais, as estaduais também, influenciam também numa série de situações que podem e devem acontecer em cada município. Eu vou conversar com vocês aqui também hoje sobre algumas situações muito curiosas. São notas que jornalistas, jornais, meios de comunicação dão para candidatos ou a performance dos candidatos logo após um debate. Será que essas observações de jornalistas, de especialistas, elas se conectam com a percepção do cidadão comum? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essa questão e sobre uma situação também muito curiosa aqui no Brasil. Nós temos um grande cabo eleitoral no campo da extrema-direita, aliás, o principal da extrema-direita, que está fazendo uma campanha como se fosse um zumbi. Porque vocês conseguem imaginar o que alguém está dentro de um ambiente onde existem vários jogadores, várias movimentações, muitos envolvimentos e a criatura sabe que não vai poder interferir, não vai poder disputar concretamente nenhum desses postos que ele ajuda ou está tentando ajudar a preencher com seus candidatos, os seus seguidores. Pois bem, vamos conversar também sobre uma situação que envolve aquele deputado que recebeu cedinho a visita da Polícia Federal e está virando manchete nacional. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que de manhã cedo assistiram a entrevista que eu fiz com o professor Heinz Dietrich. É um professor alemão que fez ali uma gentileza muito grande, me recebeu no apartamento dele e fez ali a entrevista conosco em espanhol. As legendas tiveram alguns probleminhas ali, mas eu acho que, no todo, as pessoas que puderam assistir, elas curtiram, né? Eu vi muitos comentários positivos e ela vai ficar no ar aí, você pode assistir aos poucos, porque tem muitos apontamentos do nosso papo que reverberam algumas situações estruturais que acontecem na política pública aqui no nosso país e também na América Latina. E por que não dizer também estruturas que operam politicamente mundo afora e que influenciam países como o Brasil, né? Então, se você não assistiu, assista, vá assistindo aos pouquinhos, mande seu comentário, que sempre é muito precioso aqui no nosso portal, tá legal? Bom, sobre os nossos temas, começando aqui com o Jornal Nacional de ontem, né? Que colocou um bolsonarista em evidência. E o bolsonarista é essa criatura aqui. Vocês vão ver o trecho da matéria. Vamos lá. 1, 2, 3. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, é suspeito de desviar dinheiro da cota parlamentar. A Polícia Federal fez buscas no apartamento funcional do deputado Gustavo Gayer, em Brasília, e em um endereço dele, em Goiânia. Os policiais levaram arquivos e o celular do parlamentar e fizeram buscas nas casas de assessores. Um deles tinha R$72 mil em dinheiro vivo em casa. A Polícia Federal pediu as buscas. O lance é o seguinte, uma coisa que o deputado talvez não estivesse esperando é que o telefone celular dele, o HD, as ferramentas que ele faz uma série de práticas criminosas, deformando a verdade, vai ser esmiuçado e algumas coisas ali serão encontradas, porque não tem, como eu disse a vocês, alguém que tem um comportamento tão antiético, tão imoral, tão vigarista nas redes sociais, ter uma vida regrada, uma vida reta, uma vida onde não reproduza o mesmo tipo de comportamento moral
para suas coisas no cotidiano. E por outra razão, que eu comentei aqui com vocês, que ele já retirou mais de 2.000 vídeos do ar. Porque ele sabe que esses vídeos representam provas dos crimes que ele cometeu. E pessoas lá na região, pessoas da cidade dele, falam coisas escabrosas da figura, né? Do envolvimento dele em crimes, envolvimento de crimes com personagens da família, acidentes com vítimas fatais, enfim, uma vida bastante complicada dessa criatura. E ele só podia ser mesmo uma figura ligada ao bolsonarismo. Agora, o engraçado é a cara de pau que eles têm para falar algumas coisas, né? Tem uma fotografia que passou rapidamente aqui na matéria, que é essa foto aqui, né? Da grana que foi encontrada na casa do assessor do Gustavo Gayer. R$72 mil. Gente, vocês podem ver que o dinheiro está todo arrumadinho, né? O dinheiro está todo arrumadinho. A justificativa aqui do Gustavo Gayer é que o assessor dele tem uma mãe que tem 10 imóveis e recebe os valores em dinheiro vivo. Então, como ela não confia em banco, aliás, é uma coisa incrível, gente. Se todo bolsonarista não confiasse em banco, nós teríamos aqui no Brasil uma montanha incalculável de moeda espalhada em tudo quanto é casa aqui no Brasil, né? Mas não, só quem não acredita em banco é quem é bolsonarista raiz. Se a gente guarda dinheiro, maloca dinheiro em tudo quanto é lugar. Agora, com uma coisa curiosa, né? A origem do dinheiro tem sempre uma história curiosa como essa aqui. Então quer dizer que as pessoas, são 10 imóveis que a mãe do assessor do Gustavo Gayer teria, e as pessoas todo mês vão lá no banco, sacam o dinheirinho, arrumam o dinheirinho e levam lá para a velhinha, toma aqui o dinheirinho, e ela leva o dinheirinho para a casa dela e vai organizando tudo direitinho esse dinheirinho, né? Uma coisa muito inusitada, sobretudo num período pré-eleitoral. Então o deputado aí, com certeza, ele vai ser apanhado em outros malfeitos, porque, como eu disse a vocês, né, não tem como. Sobretudo a utilização de empresas de fachada, com o nome de laranjas, no caso laranjas aí, crianças que foram utilizados ali os registros delas, para esquentar uma entidade de direito privado que receberia dinheiro público, sem falar que o deputado gastou quase R$400 mil até essa época do ano com o gabinete dele, e ele disse que nunca utilizou dinheiro público. Eu falei, como é? Esse dinheiro então está sendo feito o que com esse dinheiro? A gente já viu, o deputado é um fanfarrão, viaja o mundo inteiro aí com dinheiro público para fazer campanha contra o Brasil, contra as nossas instituições. Então, a casa do cidadão ficou muito abalada nas estruturas. Entretanto, a gente vai vendo gente tentando explicar, né? Essa senhora aqui está tentando explicar que Gustavo Gayer é uma figura muito honesta, muito bacana, mas eu não vejo ninguém colocando as mãos no fogo pela figura, não. É sempre atacando o ministro Alexandre de Moraes, mas ninguém tem coragem de dizer assim, não, o Gustavo Gayer coloca a mão no fogo, é um cara super ético, um cara honesto. E a gente também não consegue ver pessoas, né, no mundo lá de Goiás vindo a público falar isso também, né? Vamos lembrar que a criatura tem uma penca de processo, tem um processo que ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por fazer pressão dentro de uma empresa, de uma terceira pessoa lá, coagir pessoas para votarem na figura do inelegível. Então, a situação para ele está muito complicada, uma multa pesadíssima, né? E ele poderia dizer que essa grana aí veio do Elon Musk, com quem ele disse que recebe ligações. O Elon Musk, quando quer saber alguma coisa de Brasil, quer fazer alguma estratégia, né? Quer mandar prender o ministro Alexandre de Moraes, ele liga para o Gustavo Gayer. E aí ele explica as coisas para o Gustavo Gayer. Como o Elon Musk anda panfletando dinheiro lá nas eleições dos Estados Unidos, poderia, né, ser uma justificativa, né, que está gastando essa grana, veio lá também da empresa dele. E aí a gente vê esse tipo de situação aqui em quase todos os grandes veículos de comunicação, né, que são avaliações sobre o processo eleitoral. E aí eles dão notas para os candidatos, né? Quem venceu o último debate entre Nunes e Boulos na Globo? Colunistas opinam e dão notas. Qual é a importância desse tipo de nota? Zero. Absolutamente zero. Inclusive a gente teve uma situação que foi um tanto ou quanto sui generis, que aconteceu há pouco menos de um ano, nas eleições argentinas, onde eu assisti, e muita gente assistiu, o debate entre o Milei e o Sérgio Massa, o candidato lá da continuidade. E o que se viu no debate, do ponto de vista da racionalidade, foi um verdadeiro massacre, um espancamento que o Sérgio Massa fez em relação ao Milei.
Quem ganhou as eleições? O Milei, e ganhou com uma margem muito grande. Então, as impressões que nós temos, elas às vezes são muito distantes da percepção que o cidadão comum tem ao avaliar determinadas situações. Por isso que a missão principal da esquerda, dos progressistas, dos humanistas, dos quadros políticos aqui no nosso país, é sempre tentar entender o que está acontecendo no coração das pessoas. Como o professor Heinz Dietrich falou na entrevista que nós fizemos, ele disse que qualquer sucesso político de governantes que estão no poder dependerá de entregas que esse governante faça, de soluções, de melhorias de vida que a sociedade consiga perceber efetivamente com uma comunicação muito eficiente, explicando por que aquilo está sendo feito, qual o propósito, quais são os inimigos, quais são os adversários dessas políticas públicas, porque se isso não for feito de maneira muito eficiente, a explicação, o convencimento da sociedade, a demonstração para a sociedade de coisas que estão acontecendo, de fato a gente passa por situações muito complicadas. E nessas eleições não é diferente. O Guilherme Boulos, ele está enfrentando ali não o Ricardo Nunes, ele está enfrentando uma filosofia de direita, uma filosofia neoliberal, uma estrutura que está enraizada no nosso país durante muitas décadas e que, pelos seus artifícios, conseguem ter personagens como esse capataz de última hora que foi o Ricardo Nunes nesse processo. E em todas as cidades do nosso país, isso está acontecendo também. Existe um pano de fundo e quando o progressismo ele perde esse pano de fundo, ele deixa de discutir, deixa de ir para o embate político-ideológico no sentido de mostrar que os progressistas têm um propósito, têm um projeto de mundo, têm um projeto de nação, têm um projeto de vida. E quando isso é esquecido para se debater questões apenas do ponto de vista local, de fato, quem está fazendo discurso ideológico com mais sucesso, está conseguindo chegar mais às pessoas, está conseguindo penetrar na cabeça e no coração das pessoas, consegue mais sucesso por mais explicações racionais que você dê por um lado, por mais apontamentos que se dê por outro, porque é uma luta que transcende, como eu tenho dito aqui para vocês, as questões locais. Portanto, gente, muito difícil prever o que vai acontecer, mas dentro desse cenário, nós sabemos que nós estamos numa grande desvantagem em relação a ter um país majoritariamente consciente de transformações vitais que precisam acontecer aqui no nosso país. E esse é o papel de todos nós, o papel do governo, o papel de pessoas do campo progressista, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário, tá legal? Até o nosso próximo encontro. Tchau!